Pedi para você começar, então. A gente deu um tempinho aí para o pessoal conseguir entrar, né? Acho que já podemos começar. Você já está como apresentador, né? Uhum, Só tranquilo. fazer uma apresentação aqui do Dr. Leonardo Furtado. O Dr. Leonardo Furtado é um amigo que eu tive contato logo no meu R4, quando nós éramos plantonistas do Hospital Samaritano, né, Léo? Eu fazia R4 no Hospital do Coração e o Leonardo fazia o R4 na Beneficência Portuguesa, né? Depois disso, a gente acabou mantendo um contato através de congressos e cursos que a gente fez. O Léo já vem despontando aí na turma nova da radiologia como um excepcional professor. Tenho certeza que ele vai trazer uma aula muito qualificada e é um grande prazer ter ele aqui conosco. O Leonardo é neuroradiologista, com título pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e pela Sociedade Brasileira de Neuroradiologia, e médico radiologista do Grupo São Camilo, da Apvida, e colaborador da Universidade de São Paulo, da Unifesp. É um prazer muito grande ter você aqui, viu, Léo? Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. Boa noite, pessoal. Obrigado, Luizinho, pela introdução carinhosa aí. Metade das coisas que ele falou é pela amizade, viu, gente? Que é o que conta aí pra gente, né? Parabéns pela iniciativa de vocês da Sociedade Goiana de fazer esse esforço de educação continuada, que a gente sabe que demanda esforço, boa vontade e ao mesmo tempo é extremamente importante para continuar, né, fazer a reciclagem e atualização da gente que faz neuroimagem. O Luizinho me convidou para discutir hoje com vocês um pouco o que a gente tem aprendido em relação à neuroimagem em parkinsonismo geral, assim, depois a gente vai destrinchar algumas situações mais específicas, em relação às técnicas novas que a gente vem fazendo, há mais ou menos 4, 5 anos. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é a experiência que a gente acumulou nesse tempo, baseada na literatura, que não tem tanta coisa diferente, mas principalmente em relação ao nigrosoma, neuromelanina, para a gente otimizar o protocolo, mas principalmente para vocês verem os casos que eu trouxe de exemplo, e entenderem a dificuldade que é, muitas vezes, a gente interpretar isso. Não é tão, na verdade, não é nada simples, não é nada preto no branco, normal, alterado, tem um degradê aqui entre um e outro, que é difícil, que tem que ter o olho, acostumar muito com a máquina que você está lidando ali com o protocolo, e uma correlação clínica sempre muito importante. Então, é com essa ideia que eu vou compartilhar a apresentação aqui com vocês. Fiquem totalmente à vontade para me interromper durante ou no fim, e a gente compartilha nas dúvidas e principalmente também a experiência de vocês no assunto, as dificuldades, tá? Luizinho, só me confirma se estão todos vendo aí a apresentação. Eu estou vendo perfeitamente. Estão vendo? Então vamos lá, eu vou tentar falar em meia hora, mas eu já aviso que não vou conseguir, viu, Luizinho? Aí você vai me acelerando aí. Toca aí, Então, toca aí. esse é um assunto que eu particularmente gosto bastante de subdesenvolvimento porque há pouco tempo atrás, e pouco mesmo, não tem 10 anos, né? Eu falei da experiência nossa de 5 anos por aí. A gente sabe, né? Vinham os pacientes, quando eu falar parkinsonismo, tem um protótipo na cabeça, doença de Parkinson, tá, pessoal? Então, a gente entendia a doença, né? Sabia que o paciente tem rigidez, tremor, bradicinesia, instabilidade postural. A gente conhece a fisiopatologia, sabe que tem alteração da via dopaminérgica estriato nigral, e o exame, ele sempre vinha assim, exame sem alterações significativas na conclusão, não é verdade? A gente podia olhar com bastante atenção os núcleos da base, mesencéfalo, a procura de alguma alteração, depósito de substância ferromagnética, mas com o que a gente tinha até pouco tempo atrás, um exame vinha inocente, e era muito curioso, né? Uma doença frequente, que a gente entende a fisiopatologia, o exame de imagem inocente. Porque o que a gente fazia era não muito além do que isso daqui, né? Um axial T2-DP,
na tentativa de demonstrar essa substância paramagnética com maior acúmulo de mineralização, principalmente ferro, né? E aí a gente ia procurar um hipossinal nessas sequências. Além de afastar os diferenciais mais comuns em Parkinson Plus, né? O PSP, o MSC, o MSP, com os sinais estruturais mais característicos que a gente conhece, né? O sinal do beija-flor do pinguim, com retificação ou até uma concavidade aqui do contorno superior do tegmento mesencefálico no plano sagital. No axial, uma proeminência externa interpeduncular, uma maior concavidade bilateral do tegmento, fazendo o sinal do Mickey ou do Morning Glory. E se a gente estressar a janela nos exames mais avançados, fica até mais branquinho aqui no flare, no tegmento, na substância branca, na substância cinzenta periaquedutal. PSP, que a gente conhece, né, um MSC, atrofia de múltiplos sistemas com predomínio cerebelar, atrofia da ponte, principalmente da base da ponte, a barriguinha da ponte, né, ela vai ficando mais reta, atrofia cerebelar, dos pedúnculos cerebelares médios, com alteração de sinal, que pega esses pedúnculos, as fibras transversas, e a RAF mediana da ponte, né, por degeneração transneuronal das fibras pontos cerebelares, que é o sinal da cruz, né, o Hot Cross Band Sign. E o MSP, né, a variante predomínio putaminal, com retificação do aspecto póstero inferior dos putamens, com maior depósito de ferro, que a gente chama, até se tiver branquinho no T2 e flare, o putaminal slit sign. Um pouquinho mais sobre esses Parkinson's Plus, né? Então, já falei para vocês, né, de alguns sinais que a gente usa, e esses são outras relações dimensionais que a gente pode utilizar, e já adianto para vocês que, às vezes o pessoal pergunta, né, Léo, você mede, tem que ficar medindo, ou é mais subjetivo? Ainda é raro, mas às vezes a gente vê pedidos que o médico solicitante pediu a volumetria, medir a área, enfim. Eu sou um pouco mais cauteloso em relação a avaliações em neuroimagem muito quantitativas, muito de ficar medindo as coisas. Eu acho que a nossa avaliação visual e subjetiva é muito mais fidedigna, muito mais importante. E é assim que a gente faz na maioria das vezes, tá, pessoal? Então, é o sinal do pinguim, do beija-flor que eu falei já para vocês. Vejam aqui o alterado e aqui um caso normal. Mais uma vez, aqui o alterado normal. Mas se a gente quiser, nos casos mais borderlines ou de dúvida, ou quiser fazer umas mensurações mais objetivas, a gente pode fazer. E geralmente o que eu acho mais reprodutível é a gente pegar essa medida Azinhos e o Bzinho. O Azinho é a maior medida transversal no plano sagital do tegmento mesencefálico, tá? Grosseiramente falando, não deve dar menor que 9 milímetros. Se vocês forem ao pé da letra no artigo, que eu vou mostrar já já, é 9,35, 9 milímetros. Então, a gente espera que pelo menos seja 9 essa medida. E uma outra é eu medir esse Azinho sobre o Bzinho. Essa relação AB, também eu não espero que dê menos que meio, que 0,5. Então, eu não gosto das medidas, mas se vocês quiserem fazer para confirmar a impressão subjetiva que vocês tiveram e quiserem medir, então acho que essas são reprodutíveis. Aí eu destaquei aqui para vocês o 9,35 que eu falei, que é o vermelhinho, e a relação entre o vermelhinho, que é o Azinho, e o amarelo, que é o Bzinho, meio. Tá? Então, tentem memorizar 9,5, que na prática isso é tranquilo, e é reprodutível, mas, de novo, a análise visual eu gosto bem mais, tá? Esse é um caso que eu quero mostrar agora para vocês, um paciente que chegou para a gente com parkinsonismo, tinha essa postura hiperestendida do pescoço, que às vezes os pacientes fazem, né, que é uma postura de retrocólis. Eu acabei não colocando vídeo, porque às vezes nessas reuniões de streaming o vídeo não roda ou fica travando, mas ao pedir para o paciente olhar para cima, ele tinha, né, a paralisia do ar conjugado vertical, que é uma alteração bem sugestiva também, do fenótipo mais comum do PSP. E vejam o exame de ressonância dele, né? Esse é um exemplo bem marcado que a gente não tem dúvida, nem sempre é assim. Mas vejam, o tegmento praticamente sumiu, né? Muito pequenininho, se a gente comparar com a base da ponte.
Se a gente fizer aquelas medidas, com certeza vai dar menos que 9, menos que meio a relação, mas isso é um exercício também que eu sempre reforço com os residentes, com os fellows. Viram uma alteração que te chamou a atenção primeiro, ok, mas esquece ela na manga por enquanto e olha o resto, para a gente não deixar passar outras alterações que às vezes são mais sutis. Aqui no caso eu queria destacar a ventriculomegalia, tanto do compartimento supratentorial quanto infra, tá? E aqui, de novo, o axial do mesencéfalo, proeminência externa interpeduncular, com cavidade de tegmento, e aquele hipersinal mais central que eu falei para vocês, que às vezes a gente pode encontrar. Mas então, qual que é a relação do PSP com uma ventriculomegalia, né? É isso que eu quero, esse é o mesmo caso, tá? Dos ventrículos laterais. Como é que a gente pode entender isso, né? E a gente vem vendo isso com uma frequência, não sei se a gente está aprendendo a ver e a valorizar e a correlacionar, mas o fato é que esses pacientes com doenças neurodegenerativas, e aí incluídas alguns Parkinson's Plus, têm apresentado ventriculomegalia, né? Se a gente conseguir reconhecer e lembrar dessa associação. E qual será a relação, né, entre uma doença neurodegenerativa e uma ventriculomegalia? Na verdade, a gente vem aprendendo também esse conceito, né, da importância do sistema linfático, né, e não só o linfático, como o meningo linfático. Depois a gente pode entrar em detalhe em outra oportunidade para falar só disso. Mas vamos dizer assim, é um depurador de impurezas cerebrais. Então, imaginem um paciente que tem um sistema linfático que não funciona direito, e aí predispõe a acumular essas proteínas anômalas, e aí quaisquer que sejam, né? Então, um espectro de corpos de Levy, uma taupatia, no caso aqui do PSP, mas o fato é que esse sistema linfático não depura as proteínas normalmente, anômalas, e elas acabam se depositando de uma forma normal, assim como o sistema linfático, ele é um dos responsáveis pela circulação licórica e absorção, o manejo adequado do líquor. Então, explicando por que às vezes a gente pode ter a associação dessas doenças neurodegenerativas e ventricomegalias nesse contexto por um distúrbio do manejo do líquor. Não, eu acho que não é muito legal a gente chamar isso de HPN, embora o entendimento, no fundo, nos leve a pensar em algo nessa linha, mas HPN a gente chama quando é alguma coisa, vamos dizer assim, idiopática ou primária, que não tem outra alteração correlacionada, enfim. Aqui não, aqui é um entendimento mais do substrato fisiopatológico que envolve o sistema linfático, né? Eu, particularmente, não faço ultrassom, muito menos transcraniano, porque tem que ter uma experiência muito boa, e são poucas pessoas que fazem e têm essa experiência, mas a gente, quando vai laudar as ressonâncias que chegam para nós, às vezes os casos já vêm com ultrassom que o colega fez, e para a gente entender qual que é a ideia do ultrassom, né? Então, o ultrassom a gente usa essa janela lateral, aqui próximo à sutura temporo-escamosa, e a ideia é pegar o mesencéfalo no corte axial, igual vocês estão vendo aqui, com uma hipoecogenicidade, e na topografia da substância nigra, normal, ela já é um pouquinho mais hiperecóica, tá? E os pacientes que têm degeneração da via estriato nigral ou maior suscetibilidade dessa via, essa hiperecogenicidade fica mais vista, mais branca e mais extensa, que é esse exemplo aqui. E essa é a primeira dificuldade, né? Como é que eu vou ter esse feeling de quanto é branco, de qual extensão desse branquinho na substância negra? E aí, pessoal, olho, experiência, aparelho e casos. Por isso que eu estou falando para vocês que eu não faço ultrassom, não tenho essa experiência. E poucos colegas têm. Mas ok, uma vez vista essa alteração, então o colega vai buscar uma hiperecogenicidade maior e mais extensa da substância negra. Isso é igual à doença de Parkinson? Qual que é o entendimento que a gente tem? O entendimento é que essa via dopaminérgica estriato nigral não é que ela necessariamente ela está comprometida, ela está doente, mas é uma via mais vulnerável a se degenerar. Entendem a complexidade que é dessa informação e por que a gente tem que correlacionar com dados clínicos, exame físico,
ressonância, muitas vezes SPECT com TRODAT e evolução do caso. E está longe de ser exclusivo de doença de Parkinson, vários outros parkinsonismos podem apresentar, né, degeneração córtico-basal, corpus de Levy, algumas SCAs, e aqui eu coloquei de vermelho o tremor essencial, que a gente espera que não tenha essa alteração, mas os pacientes com tremor essencial, que por um acaso façam o exame e tenham uma hiperecogenicidade maior, são pacientes mais predispostos, inclusive, a evoluir com doença de Parkinson e uma degeneração de fato da via. Então, de novo, não é simples, é complexo, e esse é o entendimento que eu quero passar para vocês. E nas AMSP e no PSP, a gente ainda pode esperar uma hiperecogenicidade dos núcleos lentiformes, não só ficar restrito o estudo à substância nigra, tá bom? A MSC, né, eu acho que todos conseguem reconhecer também os achados principais que a gente falou no início, um pouco de atrofia da ponte, principalmente da base pontina, aquela barriguinha de chope que a gente brinca, ela vai ficando mais retinha, principalmente no aspecto mais inferior. Além disso, atrofia cerebelar e dos pedúnculos cerebelares médios com hipersinal, igual já mostrei para vocês, que é o Hot Cross Band Sign, tanto da RAF mediana quanto das fibras transversas pontinas, lembrando essa rosquinha inglesa que daí o nome Hot Cross Band Sign. E todo mundo aprende que o Hot Cross Band é MSC, é MSC, é MSC. Ok, eu acho que é assim que tem que ser mesmo, mas passar a ideia para vocês de que também não é patognomônico de AMSC, então abram o leque, vejam o quadro clínico, o cenário que vocês estão olhando o exame, então vejam, esse é um cenário completamente à parte de um paciente HIV, com tetraparesia, ataxia, ele tem o Hot Cross Band, mas ele tem muito mais coisa, né? Ele tem um hipersinal que se estende ao cerebelo, principalmente ao córtex cerebelar, hipersinal aqui nos pedúnculos cerebrais, toda a base da ponte e a porção anterior do bulbo também branca, e muita leucopatia, né, supratentorial. Então, num paciente HIV com Hot Cross Band, não pensem em AMSC, pensem na variante, é uma neuronopatia de células granulares pelo JC, que causa LEMP, só que é uma outra doença, porque é um outro subtipo de JC, é o subtipo VP1, que ao contrário do JC mais clássico, que gosta dos oligodendrócitos, da substância branca, esses aqui, a predileção deles é pela camada granular do córtex cerebelar, fazendo toda essa degeneração neuronal e dessa circuitaria que a gente viu, ponto cerebelar, simulando o sinal da cruz do MSC, tá, pessoal? Então, muito cuidado com o contexto que a gente está vendo. E também, pacientes com quadros vasculares na ponte, né, sequela de isquemia, lacunas, se pegar essas fibras transversas, também pode simular um Hot Cross Band, aqui uma sequela de isquemia com degeneração das fibras, pontos cerebelares, tá? Aqui uma lacuna degenerando as fibras. E às vezes a degeneração ela vai progredindo e se estende aos pedúnculos, faz atrofia cerebelar, cuidado, procurem por lacunas também para esse diferencial, não confundir com Hot Cross Band. E o outro Parkinson Plus, que a gente lembra mais fácil, né, o AMSP, P de putame, então eu vou olhar para os putames e muito cuidado com a valorização do depósito de ferro nos putames. Primeiro, cuidado se o aparelho é 1,5 ou 3 Tesla, quanto maior o campo eletromagnético, mais eu vou ver depósito de ferro nos núcleos da base. Então, cuidado com o aparelho que vocês estão avaliando, de novo, experiência naquele aparelho, e procurem valorizar esse depósito de ferro anômalo se o contorno póstero-lateral dos putamens começar a ficar retificado, igual a gente está vendo aqui no SWI, no T2 e no FLAIR, tá? E aqui, de novo, a gliose marginal, que é o putaminal slit sign, que às vezes também, tomar cuidado, a gente pode detectar um pouquinho disso nos aparelhos de alto campo, tá? Então, valorizar diante disso que eu falei, quando também o depósito de ferro ele for mais intenso do que, por exemplo, na porção medial dos globos pálidos, que é o mais comum da gente encontrar por deposição fisiológica desse mineral, né, pessoal? Tá?
E olha que esse é um exemplo que eu quis colocar para vocês, que olha que curioso. Esse caso chegou para a gente também com distúrbio de movimento, com parkinsonismo. Se alguém não pensar em MSP aqui, tá errado, concordam? Porque tem tudo que eu acabei de falar no slide anterior. Retificação posterolateral, depósito de ferro, putaminal slit sign bilateral. E aqui ainda uma atrofia parietal assimétrica, um pouquinho mais aqui no sulco pós-central, pegando o giro pós-central do lado direito. Toda vez que a gente vê isso com distúrbio de movimento extrapiramidal, principalmente se tiver contexto de mão alienígena, a gente pensa numa degeneração, né, uma síndrome córtico-basal, e essa foi assim que eu conduzi o raciocínio e o relatório. Aqui o espectro com TRODAT, corroborando que a via dopaminérgica estriato-nigral estava comprometida com hipocaptação do TRODAT, principalmente à direita, no putamen. Ele também fez o PET, que demonstrou uma alteração semelhante, aqui profunda, e também um hipometabolismo nos lobos parietais, principalmente à direita, a semelhança do que a gente tinha visto de atrofia estrutural na ressonância. Mas, curiosamente, esse paciente tinha essa alteração nesse gene CHD10, que é um gene implicado em neurodegenerações associadas também à doença do neurônio motor superior. E é considerado como se fosse um espectro de uma mitocondriopatia, mas um espectro diferente daqueles que a gente está acostumado de ver restrição à difusão, muito edema citotóxico, enfim. A gente sabe que mitocondriopatia é um contexto, é um cenário gigante de fenótipo, né? E esse foi um caso o único que eu já vi, que nos surpreendeu. E a mensagem que eu quero dizer, de novo, por isso que neuroimagem tem que ter muito dado clínico, exame físico, um bom neurologista triando, porque sendo assim já é difícil. Se não tiver, imagina se esse caso a gente não tivesse tido o retorno, o feedback, a gente não ia ter aprendido com ele, ia ter ficado como córtico basal / PSP, e então nem todo depósito de ferro no putamen é uma MSP, tá, pessoal? Cuidado, só para abrir o espectro aí de vocês, tá? Essa introdução foi para falar dos diferenciais mais comuns que a gente já conhecia, né, os Parkinson Plus, PSP, MSC e P. Mas como é que é agora? Como é que a gente faz? Né? Então, agora, a gente entendendo melhor que a doença ela está aqui, principalmente na porção posterolateral da parte compacta da substância negra, o que a gente pode fazer para estudar isso melhor? E foi nesse sentido que começaram a surgir os papers sobre a famigerada sinal da cauda da andorinha, né? Então, aqui no exemplo de cima é um exame normal e no de baixo é um exame alterado. O que eu espero encontrar no exame normal? A presença do sinal da cauda da andorinha, que é uma lâmina branca circundada por duas lâminas pretinhas, que é o que a gente está vendo aqui. Uma lâmina branca circundada por duas lâminas pretinhas, tá? E por que eu tenho essa lâmina branca aqui? Porque aqui é uma área de relativa preservação de depósitos de ferro. Essa região é a que mais produz dopamina. É uma região que a gente chama de nigrossomo 1. A gente tem 5 tipos de nigrossomo. Eu falo que o nigrossomo 1 é a cereja do bolo, é o que mais produz dopamina. Então, esse é o que a gente estuda na neuroimagem. E quando essa via começa a degenerar, a custa de depósito de ferro, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficando pretinho, de modo que nos exames alterados eu não vou ver o sinal da cauda da andorinha, vai ficando tudo pretinho. E aqui embaixo é um caso bem alterado que a gente não vê nada, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem 5 nigrossomos, mas o mais importante é o nigrossomo 1, aqui demonstrado, tá? E aqui, ó, do lado esquerdo um exame controle e do lado direito um exame paciente com Parkinson, de novo, para a gente... Vocês vão ver isso várias vezes na aula, que é para vocês memorizarem e ficarem com essa memória fotográfica, tá? Mais uma vez, essa região mais branquinha, circundada por outra mais escura, que é o depósito de ferro fisiológico, e aqui pacientes alterados em que eu não vejo o sinal da cauda da andorinha. Vejam que aqui eu até vejo um pouquinho, um resquício, do lado esquerdo eu não vejo nada, e essa assimetria também é super comum da gente ver nos exames.
A gente tem alguns pitfalls, sim. É muito mais difícil do que isso que eu estou mostrando na aula, tá, pessoal? Não é sempre muito normal, fácil de eu ver que é normal e fácil de eu ver que é alterado. Esse limbo aqui que é o difícil, que a gente tem que correlacionar com os dados clínicos, exame físico, controle, TRODAT, ultrassom. Muitas vezes, alguns vasos aqui nos pedúnculos cerebrais podem cursar por cima do nigrossomo 1 e fazer com que essa região fique mais pretinha, e a gente pode confundir isso com uma alteração. E aí a gente tem que olhar angular, ver direitinho, ver se essa estrutura mais preta é linear, corroborando que é um vaso, para eu não interpretar isso erradamente, tá? E o contrário também acontece. Olha que interessante. Esse é um caso que, se você olhar só essa imagem, por exemplo, a gente pode achar que está normal, né? Estou vendo uma área branquinha circundada por uma área mais escura. Ok, beleza, sinal da cauda da andorinha. Mas, na verdade, vejam, aqui em cima é o SWI, embaixo é um T2. Essas áreas mais branquinhas são apenas espaços perivasculares proeminentes, que são comuns a gente encontrar nessas regiões, e aí vão também dificultar a nossa interpretação. E como é que você faz quando tem dificuldade na interpretação? Isso eu acho que vale para tudo que a gente for fazer, e fazendo o relatório tão igual quanto, passem a dúvida, pessoal. Esse é um caso em que a gente tem limitação de precisar a integridade do nigrossomo 1, porque a gente tem os EPVs aqui que dificultam. Então, passem dificuldade, o colega tem que entender a limitação do método, correlacionar com outros métodos e ver que esse aqui não é o fim da linha, né? O diagnóstico ainda é clínico, e esse é um método só para clínico, para a gente ver alguns biomarcadores, mas às vezes só por imagem é difícil. E essa é outra dificuldade também, ó. Olhem as variações que o nigrossomo 1 podem se apresentar para a gente. Todos esses exemplos são variações possíveis de serem encontradas no nigrossomo 1. Às vezes ele é grande, mais lateral, às vezes ele é grande, mais medial, às vezes ele faz uma ferradura, às vezes é menorzinho, e aí vai, estão vendo? Às vezes ele é menor constitucionalmente mesmo, às vezes ele é mais aqui no meio. Então vejam a dificuldade que não é nada simples, tá? Por isso, acostumar o olho de vocês no aparelho, ver muito caso, e discutir sempre com o neurologista que encaminhou para vocês, ter esse time é extremamente importante nessa interpretação. Tá? Então a gente viu um biomarcador, que é o nigrossomo 1, maior produtor de dopamina, no aspecto posterolateral, da parte compacta, da substância nigra. E esse é um outro biomarcador que surgiu também para a gente estudar, que é a neuromelanina. A neuromelanina é um subproduto da degradação da dopamina e é, ao mesmo tempo, um neuroprotetor, um quelante de depósito anômalo de ferro. Léo, aonde que eu espero encontrar a neuromelanina? Em 2 sítios anatômicos principais. A substância nigra, e aí é meio que a substância nigra como um todo, não é apenas na porção posterolateral da parte compacta, como eu falei para vocês, do nigrossomo 1. É em mais regiões da substância nigra. Em outra região também que a gente pode encontrar, onde eu estou com a setinha aqui, são os locos cerúleos, que são neurônios noradrenérgicos que têm a neuromelanina. Inclusive, a alteração estrutural dos mesmos explica por que esses pacientes não infrequentemente têm distúrbio do sono REM, né? Então, vejam, aqui do lado esquerdo é um normal, do lado direito é um bem alterado, que eu praticamente não vejo na substância nigra, e ficou bem apagadinho também nos locos cerúleos, tá? Mais uma vez, aqui um exemplo normal, um controle, bem branquinho, e um paciente com doença de Parkinson, esse branquinho vai esvaecendo, vai sumindo, né? Tudo bem? Então, esses são os 2 biomarcadores principais, e os próximos slides agora eu vou mostrar para vocês exemplos que a gente foi acumulando e compilamos nesse painel que a gente apresentou na JPR em 2016, tá? Com as sequências que a gente conseguiu fazer no serviço e os casos também. Então, de novo, para a gente destacar o nigrossomo 1, aqui em vermelho, circundado pelos números 4 e 6, que formam as lâminas pretinhas que eu falei para vocês. O 6 é a substância nigra e o 4 é o lemnisco medial. Essas são as estruturas mais importantes que circundam, né? As outras estão aqui demonstradas, mas essas aqui é o que a gente tem que ter na cabeça, tá?
Então, vamos para os exemplos. Esse é um caso bem normal, concordam? Ficou bem bonita a demonstração. Eu consigo ver dos dois lados o nigrossomo, ficou simétrico, um paciente que tinha tremor. E aí, então, a gente fala que não tem alteração estrutural da via dopaminérgica striato nigral, e esse paciente ficou com um tremor essencial. A gente espera que o tremor essencial justamente não tenha alteração anatômica dessa via. E esse é diferente, vejam que eu já não vejo o nigrossomo. Talvez aqui eu veja um pouquinho do lado direito, mas do lado esquerdo praticamente sumiu. E os sintomas eles eram pior à direita, geralmente a correlação é contralateral. Então, se os sintomas forem pior à direita, em geral, a alteração anatômica ela é pior à esquerda, mas nem sempre é assim. Essa via de retroalimentação, feedback positivo e negativo, striato nigral é extremamente complexa, tá? Mas geralmente é contralateral. Esse paciente é um paciente com doença de Parkinson. Mais uma vez, um outro exemplo, esse bem alterado, bem escuro, né? Não tem dúvida. Mais um também com doença de Parkinson, para vocês verem. E esse é um outro caso, um paciente com 55 anos, com parkinsonismo. O sagital T1, a gente já chama a atenção um pouco de redução volumétrica do tegmento mesencefálico, como a gente já descreveu anteriormente para vocês. E se eu fizer o estudo do nigrossomo e da neuromelanina desses pacientes, eu também vou ter alteração da via dopaminérgica striato nigral. Vejam, está reduzido. Eu vejo um pouquinho, mas está reduzido, porque eu já acostumei o olho nesse aparelho. Eu sei que o padrão normal é ver essas áreas mais conspícuas e está menorzinha. Então, está reduzido. Então, a detecção da lesão anatômica da via, pessoal, tanto do nigrossomo 1 quanto da neuromelanina, está longe de ser igual à doença de Parkinson, tá? Isso pode ser encontrado em doença de Parkinson, degeneração córtico-basal, PSP, AMSP, tá? Eu não espero encontrá-la em tremores essenciais e em tremores medicamentosos, né? Mas nesses todos que eu falei, a gente pode encontrar, e aí tem que correlacionar com os dados clínicos, exame físico e outras alterações na imagem. Mais um caso, 67 anos, Parkinson era pior à esquerda, de novo, está reduzido dos dois lados, eu praticamente não vejo, mas o lado direito está mais preto, toda a substância negra, então essa assimetria, essa correlação assimétrica do lado bateu aqui nesse exemplo, o paciente também tinha doença de Parkinson. Às vezes a gente sugere complementação com SPECT-CT com Trodat, às vezes já vem para nós assim também. Então aqui corroborou, né, do lado direito a captação do Trodat ela é menor, e esse é uma avaliação fisiológica da via através da recaptação pré-sináptica da dopamina, então bateu certinho com o estudo da ressonância, tá bom? Outro paciente, 57 anos, com parkinsonismo, aqui aparentemente nada chama muita atenção para a gente pensar em Parkinson Plus, o mesencéfalo está ok, ponte cerebelo também, núcleos da base não vejo nada que chama atenção. Fizemos o estudo dirigido do protocolo de parkinsonismo e, mais uma vez, a perda do nigrossomo bilateral, o paciente, então, ficou em correlação com os dados clínicos, a ausência de outras alterações de imagem e o aspecto do protocolo direcionado com provável doença de Parkinson. Por que eu estou mostrando para vocês? Porque vários casos, se a gente não fizer o protocolo direcionado do nigrossomo e da neuromelanina, o laudo vai sair como normal. E é por isso que a gente está passando isso para vocês, para que vocês tentem protocolar isso no serviço de vocês, nas instituições, para que possam colocar no relatório dados a mais que vão ajudar o colega neurologista. Esses estudos eles têm que ser feitos no 3 Tesla, tá, pessoal? Ainda não está validado num e-mail para a gente fazer, dá muita dúvida, então não rola, assim, tem que ser no 3 Tesla, e com as sequências bem montadinhas pelo application, porque muitas vezes ainda assim a gente fica em dúvida, tá? Mais uma vez, esse também teve o Trodat, pior à esquerda a captação. Um outro caso, aqui diferente, né? Mais uma vez, para vocês memorizarem, uma atrofia mesencefálica seletiva aqui do tegmento, o sinal do Morning Glory. Aqui um zoom, só para ficar bem visto, né? O sinal do pinguim, sinal do Morning Glory.
E, de novo, o protocolo direcionado, que eu não vejo a cauda da andorinha, corroborando, então, uma degeneração transneural, transsináptica crônica da via dopaminérgica estriato nigral. Tá? Veja esse outro exemplo, 78 anos, feminino, também com tremor. Eu vejo uma certa retificação do aspecto lateral dos putâmenes, e essa retificação ela é acompanhada por depósitos de ferro, aqui no SWI, mas a fossa posterior também estava alterada, uma certa atrofia cerebelar dos pedúnculos cerebelares médios, e fechando mais a janela, a gente via esboçando um sinal do Hot Cross Band Sign. Aqui, mais uma vez, no zoom para vocês verem. E é um paciente que tinha uma MS mista. Isso às vezes acontece também. Nem tudo vem didaticamente dividido em gavetinha, como a gente, quando está estudando no livro, espera que venha, né? É muito mais... Esses overlaps neurodegenerativos são extremamente frequentes, né? E é por isso que a tendência é a gente entender o mecanismo fisiopatológico, né? E essas subdivisões muito didáticas, certinhas, às vezes acaba não funcionando, tá? Esse caso, eu coloquei como caso bônus, foi bem interessante. É uma paciente, uma mulher de 31 anos, ela tinha uma síndrome rígido-acinética, uma liberação piramidal, instabilidade postural e um declínio cognitivo. Aqui é o GIF do vídeo, acaba ficando um pouquinho mais lento a reprodução, mas ela tinha mesmo uma marcha lenta, espástica, um certo grau de declínio cognitivo e uma hipomimia facial, ela bem marcada. Isso me chamava bastante atenção da gente. Sem muita expressão, sem muita mímica facial, pode observar ela aqui quando ela vira aqui para a gente ver. E vejam a roupa, né, a vestimenta, ela é uma paciente natural da Jordânia, tá? Isso não estou falando à toa, né, é importante para o caso. Os pais eram consanguíneos e ela tinha duas irmãs que morreram com uma alteração semelhante a essa dela que a gente está vendo aqui. O paciente, então, 31 anos. Um paciente de 31 anos tem uma discreta redução volumétrica encefálica, tanto dos hemisférios quanto do cerebelo, mais evidente no aspecto superior do vermes. Na ressonância, além dessa atrofia discreta, mas presente para um paciente de 31 anos, tinha um discreto aumento do depósito de ferro aqui nos núcleos da base, mas que era bem questionável se a gente fizer só o protocolo convencional. Mas quando a gente fez o protocolo direcionado, vejam de cima aqui as imagens do paciente, eu vou colocar embaixo para vocês irem comparando. Do lado direito até estava presente o nigrossom, mas do lado esquerdo praticamente a gente não conseguia ver. E o que mais chamou a atenção, a neuromelanina zerada. A gente nada na substância nigra, nada nos locos cerúleos. Esse eu acho que foi o caso mais alterado que eu vi de neuromelanina. Comparem pacientes feitos no mesmo aparelho, de uma faixa etária parecida, a diferença, né, do nigrossomo, e principalmente da neuromelanina na substância nigra e nos locos cerúleos. Então, uma alteração, uma degeneração bem importante da via dopaminérgica estriato nigral, que também foi bastante alterada a reprodução no SPECT-CT com Trodat, praticamente não captou nada aqui estriatal. Vejo um exemplo controle, até de um paciente mais velho, mas vejam a diferença da captação do Trodat, né, pessoal? Então, quando vocês virem um cenário clínico desse, com parkinsonismo rígido, hipomimia facial, paciente com epidemiologia da região da Jordânia e ressonância com uma degeneração importante da via dopaminérgica estriato nigral, a gente está diante da síndrome de Kufor-Hackeb, que é o PARC9, que é uma das NBIAs, né, das doenças neurodegenerativas com acúmulo de ferro. Eu só vi esse caso até hoje, é bem raro, mas os dados clínicos, epidemiológicos de imagem, somando tudo isso, é possível com que a gente pense nesse diagnóstico e lembre, e a imagem corrobora isso que a gente viu. Tá aqui um outro exemplo da literatura bem parecido também. Então, a gente falou de
como que a gente fazia, como que a gente tem feito em relação ao parkinsonismo, sempre atenção especial à doença de Parkinson e à via dopaminérgica esteato nigral. E agora eu vou falar uma coisa rápida para vocês sobre o protocolo de DBS que a gente faz, que os neurocirurgiões têm pedido e têm gostado, focando a atenção para essa sequência daqui, que a gente aportuguesou para FIGATIR, mas o nome é F-Gator, que é essa sequência aqui que vocês estão vendo, uma sequência volumétrica de alta resolução, que é o Fast Gray Matter Acquisition T1 Inverse Recovery, o F-Gator, foi desenvolvido na Universidade da Flórida, e a gente entrou em contato com eles e reproduzimos a mesma sequência que eu vou mostrar para vocês já já nos próximos slides. Qual que é o objetivo dessa sequência? Tornar mais preciso, mais conspícuo a caracterização dos principais alvos do DBS para o neurocirurgião, que são o núcleo subtalâmico e a porção interna do globo pálido ou medial, que é o GPI, que eles chamam, né? Então, ela é uma sequência demorada em relação a um MPGR T1 ou um flare volume, mais ou menos 11, 12 minutos. Aqui do lado esquerdo, as imagens do artigo, do lado direito são imagens do serviço com o caso nosso, e eu estou destacando para vocês a presença dos núcleos subtalâmicos, aqui mais pretinho, como vocês estão vendo. Vejam que ficou tão bom quanto, ou até talvez mais fácil de ver, do que nas próprias imagens da literatura. Então fica bem mais preciso para o neurocirurgião quando for planejar o implante do DBS nessas estruturas. Né, o núcleo subtalâmico ele fica superior ao núcleo rubro, lateral e um pouquinho anterior ao mesmo, né? Então, super anterior e lateral aos núcleos rubros, e essas imagens eu agradeço a Van, que é uma amigaça nossa aqui da Beneficência, aqui de São Paulo, extremamente expert em DBS, talvez uma das que tem mais experiência aqui no Brasil em fazer esses implantes de DBS, que cedeu essas peças que ela mesma dissecou no laboratório de neurocirurgia aqui da instituição, tá? E o outro alvo, então, como eu falei para vocês, um é o núcleo subtalâmico e o outro é o GPI, que é a porção interna do globo pálido. Eu vou dar um zoom para facilitar aqui, ó. Onde eu estou com a setinha, com essa linha tracejada em vermelhinho, é a lâmina medular interna. Opa, deixa eu voltar. É a lâmina medular interna que separa o globo pálido interno do globo pálido externo. E aqui é a lâmina medular externa que separa o globo pálido externo do putamen. Então, vou tirar só para vocês verem. Lâmina medular interna, medialmente a ela, é o outro alvo, que é o GPI, que é a porção interna do globo pálido. Fica muito legal de ver nessa sequência. Olha, se eu tirar o zoom, como fica bem legal de ver. Nas outras sequências é extremamente difícil da gente ter essa precisão anatômica aqui nos núcleos profundos de substância cinzenta. Então, em resumo, pessoal, a gente viu 2 biomarcadores de imagem da integridade anatômica da via dopaminérgica estriato nigral. O mais falado, né, o nigrossomo 1, pelo sinal da presença da cauda da andorinha. A gente detecta essa porção mais branquinha na sequência SWI de alta resolução. A gente faz cortes de 0,8 milímetros, a sequência dura em média uns 4 minutos. E o outro é a neuromelanina na substância nigra e também nos locos cerúleos. Aqui é uma sequência T1, que a melanina em T1 fica branquinho, por isso que a gente faz essa sequência. Dura em torno de uns 3 minutos e os cortes de cerca de 2,5 milímetros. Tá? Biomarcadores de imagem. E protocolo de DBS, se possível, estudem e acrescentem essa sequência para vocês ganharem os neurocirurgiões e fidelizarem, que eles têm gostado bastante que a gente faça o F-Gator para eles precisarem os alvos, principalmente o subtalâmico e o GPI. Luizinho, confesso que eu não contei o tempo que eu estou falando até agora, espero que tenha ficado no prazo que vocês tinham pensado. Eu agradeço de coração o convite mais uma vez, contem sempre comigo nas iniciativas da sociedade e principalmente pela amizade que a gente tem, né, cara? Aqui eu deixo meu contato do Instagram, o YouTube,
os sites que eu tenho também dos serviços que eu ofereço e do projeto de educação continuada que a gente faz também semanalmente ou quinzenalmente, ao vivo, com discussões de caso. A ideia é sempre essa que eu tentei apresentar para vocês nesse bate-papo nosso hoje. É tentar simplificar um conteúdo que às vezes é um pouco árido, um pouco difícil, mas que tem que ser acessível para todo mundo. Tanto de quem está começando, de quem já está com mais experiência, de quem não é radiologista. Então, se tudo isso fizer sentido para vocês, depois confiram lá. Espero que vocês gostem do serviço que a gente tem feito, não só fisicamente nos locais de trabalho, mas no mundo online que a gente está fazendo aí. Tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos. Luizinho, você que manda aí, cara. Excelente apresentação, Léo. Muito boa mesmo. Agradeço a sua disponibilidade. Casos interessantes. Esse for Raquel que você mostra, esse eu já conhecia, já tinha visto ele lá no curso europeu de neurorádio. Não lembro quem já mostrou. Eu não lembro quem já mostrou dele, mas é um caso muito interessante. Nunca vi, espero não encontrar. Acho que aqui em Goiânia não vai aparecer nem tão cedo. E abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta para ser feita, pode pedir aqui. Deixa eu ver aqui. O Ivan, peraí, Ivan, eu vou abrir o seu microfone aqui. Para você poder perguntar ao vivo. Aqui. Pode falar, Ivan. Eu já liberei esse microfone, se você quiser. Enquanto ele não fala, eu vou passar a pergunta aqui para você. Alguma outra dica prática para fazer o diagnóstico de CBD? Boa tarde. Obrigado pela pergunta. A córtico basal geralmente vem para nós como um cenário de Parkinson Plus. E o que mais chama atenção na clínica é principalmente a mão alienígena, né, Luizinho? Para nós, na imagem, é uma atrofia frontoparietal, assimétrica e que gosta de incluir as regiões perirrolânticas. Então, olhem ativamente essas regiões, principalmente os giros pós-centrais, com afilamento giral, às vezes fica até com aspecto em lâmina de faca. E fechando a janela na sequência flare também, a gente costuma ver já uma gliose córtico subcortical, que também corrobora para a gente que está tendo uma degeneração ali desses giros cerebrais. Então, além da clínica, a imagem com atrofia frontoparietal assimétrica, incluindo as regiões perirrolânticas. É o que a gente mais costuma ver. Excelente. Eu tenho, enquanto o pessoal decide perguntar, o Ivan acabou de agradecer. Eu tenho duas dúvidas do ponto de vista prático. Uma é com relação ao protocolo. Todos os pacientes que chegam com síndromes parkinsonianas ou queixas de tremores, vocês fazem o protocolo direcionado, né, com SWI e a pesquisa de neuromelanina, correto? Aqui a gente já conseguiu criar essa cultura nos médicos, solicitantes, né, que a gente tem mais contato, né, Luizinho? Quando eles pedem já pra gente, quando vem assim, parkinsonismo, Parkinson Plus, doença de Parkinson, ou eles já colocam no pedido para fazer nigrosoma, neuromelanina, ou os técnicos já estão orientados a direcionar esse exame por 3 Tesla e fazer o protocolo. Então, sim, a gente faz na maioria que a gente pode fazer. Às vezes vem aqueles pedidos que não deixou muito claro, ou que o paciente, ou que não é o que o médico solicitante colocou no pedido, mas o paciente preenche o questionário e coloca lá tremor, parkinsonismo. E às vezes você fica naquela, né, se faz ou não, e aí vai da disponibilidade do aparelho naquele momento, ou conversando ativamente com o paciente antes de fazer o exame, a gente pensar melhor onde que a gente vai colocar ele, qual protocolo fazer. Mas, se possível, sim, façam. Às vezes a gente surpreende situações que não vieram para estudar isso e fazendo essa sequência ajudou em vários sentidos no diagnóstico diferencial. Ótimo. O Hugo tem uma pergunta também. Pode falar, Hugo. Já está liberado o seu microfone.
Hugo, não estou te escutando, às vezes está baixo, aumenta o volume do seu microfone. Também não escuto. Se quiser mandar a pergunta também, eu leio ela aqui, sem problemas. Enquanto o Hugo tenta resolver o problema lá do microfone, eu vou passar a palavra para o Danilo Ferreira. Danilo, pode falar. Assim, liberado seu microfone, pode fazer a pergunta. Bom, boa noite, Leonardo. Eu sou um residente do Dr. Luiz. Bem. Boa E noite, ali cara. no Hospital das Clínicas, a gente tem um aparelho de 1 Tesla e meio. E aí a minha dúvida foi, até que a parte do nigrossoma, você deixou claro que é no aparelho de 3 Tesla. Mas as outras alterações na MSP, essa alteração putaminal, e a neuromelanina, essa alteração no T1, é possível ver nas imagens de 1 Tesla e meio? Eu fiquei com essa dúvida. Obrigado. Assim, as outras alterações estruturais dos Parkinson's Plus, MSP, C e PSP, podem ser vistas no e-mail, até em aparelhos de menos campo, em campo aberto, a depender do grau de comprometimento da doença. Mas os dois biomarcadores, tanto o nigrossomo quanto a neuromelanina, a validação deles é mais para a gente ver no 3 Tesla mesmo. Porque, assim, eu tenho tentado em alguns serviços protocolar no 1,5. É muito difícil. E é assim, ok, se você vir que está muito normal, joia, você vai poder interpretar que realmente está. Mas o problema é quando não está. E aí você não vai ter certeza se você pode comprar aquilo que você está vendo no 1,5 Tesla. Será que realmente eu não estou vendo porque está alterado? Ou pode estar normal e eu não estou vendo porque o 1,5 Tesla não me deu precisão para isso? Então, por conta disso, os dois biomarcadores a gente valida, a gente confia mais, a gente só coloca isso no laudo quando é no 3 Tesla. Viu, Danilo? Certinho, obrigado. Ótima pergunta, Danilo. Agora eu vou passar o áudio da pergunta do Hugo que ele me mandou pelo WhatsApp. Deixa eu colocar aqui. Luiz, eu queria saber dele o seguinte, se existe algum segredo para angulação da sequência de suscetibilidade magnética e se a gente precisa ficar angulando, né? Porque o que eu passo no dia a dia é que eu preciso ficar angulando para tentar achar a melhor anatomia aí do nigrossomo 1 da cauda da andorinha para ver se há uma perda do sinal. Então essa é a primeira pergunta, se tem algum segredo para aquisição e depois para avaliação de angulação. E a segunda coisa é se essa sequência F-GATIR pode ser feita também no aparelho de 1,5 ou necessariamente precisa do aparelho de 3 Tesla. Boa. Obrigado, Hugo. Um abraço aí, cara. Isso que você perguntou do nigrossomo é muito importante. Então, se você pegar os artigos, em geral, eles angulam exatamente no eixo perpendicular do tegmento, né? Então, é mais ou menos naquela angulação que eu mostrei para vocês a medida lá do 9 milímetros, é mais ou menos naquela angulação, para pegar o corte axial verdadeiro do tegmento. Qual é o problema que às vezes a gente encontra quando faz isso? A gente teve esse problema quando começou a fazer a sequência. É que a depender do grau de aeração do seio esfenoidal, isso dá artefato na avaliação do nigrossomo. Então, a gente nem sempre faz exatamente na angulação que foi inicialmente proposta, que eu acabei de descrever, mas às vezes a gente muda a angulação para fugir da estrutura ali da aeração do seio, da base do crânio. Então, não é tão simples de responder, mas tem que ter ideia que mesmo se você seguir o protocolo dos artigos, pode não ficar bom. E aí o técnico ele já está treinado para isso, ou ele mostra para a gente antes de liberar o paciente, e em não ficando bom, a gente muda a angulação sim. Entendeu? E às vezes não fica na angulação verdadeira que a gente gostaria, ou o paciente ficou torto na hora do posicionamento, o que não é o ideal, mas acontece. E a gente tenta reformatar também na workstation para fazer o mais simétrico possível. Mas são casos difíceis, porque o paciente ele não para quieto, né? Ele tem tremor. Muitas vezes tem que fazer sob sedação, sob anestesia. E mesmo o técnico bem treinado, com um protocolo fininho, ajustadinho,
cara, às vezes não fica bom. Então, tipo, tem muito daquele negócio do paciente ser fotogênico, que eu falo brincando. Mesmo você fazendo sempre igual a sequência, uns ficam bons e outros não fica ótimo. Tem isso mesmo. E aí a gente tem que jogar com essas angulações aí que eu falei. Obrigado pela pergunta. E a outra pergunta é do F-Gator, do Figatir. A gente também tem feito no 3 Tesla. Foi nesse aparelho que a gente validou, porque como a gente faz o protocolo já completo de também fazer o nigrossomo e a neuromelanina, aí a gente já aproveita e já faz na mesma máquina o F-Gator. Tá? O Hugo acabou de agradecer aqui pelas mensagens e deu os parabéns pela sua aula e pela resposta. Léo, Imagina. tem uma pergunta aqui de uma colega que gostaria de saber se você poderia disponibilizar os parâmetros que vocês usam com relação às sequências de SWI e de neuromelanina no 3 Tesla. Você teria acesso a esses parâmetros? Teria, posso disponibilizar. O que não tem problema nenhum. É só que, às vezes, mesmo a gente disponibilizando os parâmetros, na verdade, tem que ver qual máquina, qual fabricante que a colega fez a pergunta, porque mesmo você pegando o protocolo de um fabricante, às vezes transpondo para o outro, não dá muito certo, né? Tem variações de marca para marca, mas eu posso disponibilizar, não tem problema nenhum. Mas a minha sugestão é que pegue isso, ou então pegue dos papers e sente junto com a application e vão montando e testando junto. Foi assim que a gente fez. Mas posso disponibilizar sem problema nenhum. Depois você me fala o melhor canal, Luiz, eu te mando para a sociedade, tranquilo. Mas se você puder enviar para nós, eu compartilho com a pessoa que fez a pergunta, tá? Muito obrigado, Léo. Agora tem outra pergunta do Dr. Carlos Henrique Passini. Carlos, você passou a pergunta aqui por escrito, mas se você quiser falar, eu liberei seu microfone, fica à vontade. Se você preferir também, eu leio. Tá me escutando? Perfeito, Carlos, pode falar. O Leonardo, não, eu queria saber assim, como não são validados os protocolos por e-mail, uma clínica que tenha porque a maioria dos serviços a gente não tem disponível, né, o 3T. Uma clínica que tenha a ressonância de um e-mail, que tenha medicina nuclear, controlled, se a gente visse alterações na ressonância, que a gente ficasse em dúvida se são ou não verdadeiras, e que a gente fizesse em paralelo o Trodat e essa alteração viesse, por exemplo, do mesmo lado, né, compatível com os sintomas do paciente, se a gente não visse nada que sugerisse um assíndrome Parkinson Plus, a gente poderia, assim, no caso, você estava tentando validar protocolos por e-mail, né? Será que isso poderia ajudar a validar alguma alteração que a gente visse no e-mail, se a gente correlacionasse os dois exames? Quem perguntou? Danilo? Carlos. Carlos, obrigado pela pergunta, Carlos. Esse cenário que você falou é o mais comum, né? Então, a pergunta faz todo sentido. Por exemplo, como é que eu faço quando eu estou laudando um caso de parkinsonismo e não tenho protocolo? E não é no 3 Tesla? Porque nem sempre a gente está no mundo ideal o tempo todo, né? Trabalho em outros serviços, laudo tele. Então, assim, estou laudando um caso de parkinsonismo e não fez o protocolo. Como que eu faço? O fato de a gente estar laudando e já descartar os diferenciais, embora a gente às vezes fique, entre aspas, frustrado, já é um baita serviço que a gente fez, né? Afastei a MSP, afastei a MSC, PSP, córtico basal, hematoma subdural, tumor, que às vezes simula. Pô, tudo negativo, já fiz muito, já não pensem que foi em vão, não. Já fez um grande papel. Clinicamente, o médico tem a suspeita de doença de Parkinson, o exame é normal, corrobora. Posso fazer o Trodat para ver a captação pré-sináptica da dopamina ali com o SPECT CT, viu a simetria, bateu com a clínica, corrobora, ótimo. Às vezes também a gente está laudando o exame que é no e-mail,
que não tem o SPECT, né? E aí eu acho que vai muito do seu posicionamento junto ao serviço para o qual você está trabalhando, ou a cultura médica que tem ali. Depende do cenário, eu coloco no laudo a persistir a suspeita de síndrome parkinsoniana, complementação por meio de RM em 3 Tesla, com o estudo do nigrosoma 1 e da neuromelanina, poderá trazer informações adicionais. Por que eu faço isso? Porque, às vezes, a gente está no meio acadêmico, ou entre nós que a gente está conversando e aprendendo isso, a gente tende a achar que todo mundo tem essa informação. Mas muitos locais não têm, ou isso ainda não chegou. Então, para difundir isso, para que isso chegue para os médicos solicitantes em maior escala, eu acho prudente, eu acho válido a gente colocar isso no laudo. E não é infrequente também que às vezes a gente coloque a referência bibliográfica embaixo, justamente para ir disseminando isso, porque é uma cultura mesmo, né? Aqui no início a gente foi fazendo para pegar o olho, para pegar a experiência, foi dando certo. E aí agora os médicos, a maioria deles pedem para a gente já certinho, direcionado. Então, é mais ou menos assim que eu faço quando não é o cenário ideal. Não sei se respondeu a sua pergunta, se não, sinaliza para a gente, por favor. Não, sim. Só complementando, e assim, caso você tenha um e-mail e você veja o Trolldat alterado, por exemplo, daquele mesmo lado que tem a redução do nigrosoma 1, da neuromelanina, e também deu alterado na densidade receptor da dopamina. Aí, nesse caso, você fecharia, se não tem nada que sugerisse uma outra síndrome parkinsoniana. Você fecharia como Parkinson nesse caso. Afastando os plus que a gente comentou, mas eu não sei te responder essa pergunta porque a gente não faz o protocolo no e-mail, entendeu? Entendi. Tipo, eu não sei avaliar o nigrosoma 1 no e-mail, nem o neuromelanina, porque a gente não faz, a gente só faz quando o paciente foi pro 3 Tesla mesmo. Entendi. Entendeu? Uhum. Não, tudo bem. Só Tá isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigado pela pergunta, Carlos. Alguém mais tem alguma pergunta? Que eu ainda tenho uma segunda para fazer. Bom, por enquanto ninguém mais levantou a mãozinha aqui. Léo, vou gastar o seu tempo um pouquinho. Com relação à ventriculomegalia... Aperta de leve aí, Lizinho. Aperta de leve aí. Com relação à ventriculomegalia e os casos de PSP, eu tenho notado, às vezes, até fui atrás, algum tempo atrás, dessas referências, né? Chegam alguns pacientes com o quadro clínico típico, o médico, o neurologista pensa em hidrocefalia crônica do adulto, né? Aí você vê, tem todos os achados. Ventriculomegalia, desproporção dos espaços aracnoides, né? Alguns até com os preditores de TAP teste positivo, né? Índice Evans maior que 0,3, ângulo calosal menor que 90. Vem o pacote completo, mas vem o mesencéfalo menorzinho lá, sabe? Aí eu, caramba, e agora, hein? Cara, então, esse cenário é comum e é difícil. E eu acho que você vai concordar. Por quê? Porque a própria ventriculomegalia, se o terceiro ventrículo também estiver muito grande, pode comprimir o mesencéfalo e dar essa impressão. Sim. E esses pacientes mais idosos, com distúrbio do manejo, eles são pacientes que são mais, que têm mais doença vascular, doenças das artérias cerebrais. Nessa linha, as artérias são mais tortuosas e alongadas, e quando o topo da basilar comprime e eleva o assoalho do terceiro ventrículo, é um outro pitfall, que a gente chama de sinal do pseudopinguim, que ele eleva falsamente o assoalho do terceiro ventrículo e você pode achar que tem atrofia tegmentar seletiva. Então, sim, Luizinho, é um cenário difícil. Muitas vezes eu também vou ficar em dúvida. E é aquilo que eu falei, a gente passa a dúvida, o colega vai fazer o TAP teste, ver qual foi a melhora ali, principalmente da marcha, né, no TAP teste, ver outros sinais, se tem paralisia do ar conjugado, a própria evolução da doença. Muitas vezes, num exame só, a gente fica em dúvida mesmo. E nesses cenários, às vezes eu lanço mão das medidas numéricas que eu falei para vocês lá, que eu não gosto muito, porque
quando estou em dúvida no meu olho, eu acho que as medidas numéricas podem ajudar, mas tendo essas ressalvas do terceiro ventrículo e do topo da basilar que podem simular um PSP. Mas essa dúvida é comum mesmo. Não, eu tento sempre deixar essa dúvida bem clara no meu relatório também, sabe? Quando eu pego, e como você disse, é um negócio relativamente comum, sabe? Assim, aí eu tentei dar uma olhada na literatura, não vi nada que fosse assim categórico com relação a como descrever, né? Como valorizar esses achados. Acho que eu também estava partindo do ponto que é melhor eu passar a dúvida para frente do que tentar fechar um diagnóstico sozinho. Mas muito obrigado pela sua resposta. Ajuda. Quando a gente está em dúvida, às vezes eu coloco, né, questionável atrofia mesencefálica, manter controle evolutivo, não chamar de PSP de jeito nenhum se eu estou na dúvida por imagem, e principalmente se o médico está na dúvida na parte clínica, né? Que a gente meio que fecha um prognóstico, né? Não. Eu lembro do James no R4, James Yared, para quem está escutando, né, um neurologista que fez radiologia e depois neuroradiologia. O James, se alguém escreve PSP por causa do sinal do pinguim, ele saía batendo na gente. Então, Pois sempre fico guardei essa informação para a vida para ter esse receio de fazer essa ligação de forma muito imediatista. Essa é uma coisa que eu tenho, assim, que eu me policio, porque assim, a gente gosta de fazer diagnóstico por imagem, né? A gente é isso, a gente é treinado para isso. Mas a imagem sozinha, ela é muito pouco, é muito falha muitas vezes. Então, tomar muito cuidado, principalmente quanto mais novo a gente é, mais o pé no acelerador a gente tem. E aí você vai errando e vai vendo os casos e vai correlacionando com a clínica e vendo. E aí você vai ficando mais. E essa curva ela é natural da gente, né? Porque a gente é treinado para querer fazer diagnóstico por imagem, mas tem que ter a clínica, pessoal, tem que ter o exame físico, muita calma nessa hora. Isso é uma coisa muito importante da gente passar, porque no nosso público aqui tem neuroradiologistas e tem também residentes, né? Então, a coragem, ela é muito legal, mas ela traz alguns riscos. Então, lembrar que entre o céu e a terra existem algumas informações que nós não estamos por dentro ainda. Então, é sempre bom manter essa correlação clínica muito estreita e aprender a gente a desenvolver, igual o Leonardo montou, o Leonardo e todos os outros bons neuroradiologistas de São Paulo, desenvolver uma relação estreita com neurocirurgiões e com neurologistas para poder você ter realmente o nosso cliente é o médico que solicita o exame, né? Não é só o paciente, a gente tem uma responsabilidade com o paciente que é o nosso ato médico, nós temos por dever fazer o melhor laudo possível, mas quem a gente precisa agradar também, a gente não pode esquecer disso, é o solicitante. Então, precisamos estar atentos em colaborar e estar próximos do nosso médico solicitante para que ele continue mandando exame para a gente. Afinal de contas, é o nosso ganha-pão, né? E todos gostam dessa relação, cara. Não tem um que é avesso, isso só agrega. Eles confiam na gente, leem o laudo, que a gente sabe que muitos não leem o laudo. Isso é um treinamento, tijolinho por tijolinho que você vai fazendo todo dia, né? Essa relação a gente vai construindo. Isso é uma construção lenta e gradual, né? Não temos mais perguntas, né? Eu queria agradecer muito a sua participação. Com muita felicidade que a gente recebe uma aula de altíssimo nível aqui para a nossa sociedade goiana, com muita experiência nos serviços que você trabalha, casos muito didáticos. Como sempre, Léo, uma apresentação muito didática. Eu acho que isso se destaca nas suas apresentações e eu queria te parabenizar por isso. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a lembrança, cara, o convite de achar que eu podia contribuir para vocês e da sociedade. Parabéns pelo serviço que vocês têm feito, você, o Hugo e todo mundo aí da sociedade. Contem comigo sempre. Como eu falei para você, eu sou um mineiro, primo irmão do Goiás, né? Mas moro em São Paulo, mas tá tudo junto e misturado. Contem comigo sempre aí que vocês precisarem pra gente aprender junto aí. E queria convidar todo mundo que está assistindo a dar uma olhada no conteúdo que o Leonardo disponibiliza lá no YouTube. É muito interessante, são todos conteúdos didáticos. Eu já venho acompanhando esse trabalho dele, ele é enveredado para essa área digital faz muito tempo. Eu sou um completo analfabeto digital, mas eu assisto os vídeos lá, viu, Léo?
Cara, depois que meu filho já parou de falar que eu era um robô gravando um vídeo, que no começo eu era um robozinho, né, todo travado, já tá bom, já tá melhorando. Beleza, gente. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a presença de todos e espero que todos tenham aproveitado o conhecimento do Leonardo para promovermos um melhor atendimento dos nossos pacientes. Um abraço a todos. Até mais, Obrigado, Léo. pessoal. Boa noite. Um abração, tamo junto. Bom descanso, gente. Valeu, Luiz. Valeu.